Olá, alunos do terceiro ano, a gente está começando agora a nossa quarta videoaula do bimestre e a última também. Continuamos aí a nossa aula anterior falando dos modais de transportes no Brasil. Transporte aéreo, ele representa pouco no transporte de carga, devido ao seu custo bastante elevado, mas vem aumentando o número de passageiros devido à queda nos custos aeroviários do país. Então, assim, até os anos 90, né, o custo de viajar no Brasil, de avião, tanto dentro do Brasil quanto para fora, era bastante elevado. Só viajava de avião quem era muito rico, né? Nos anos 90, a gente houve aí, com a abertura econômica e estabilização econômica com o Plano Real, a gente teve uma modernização, né, que grandes companhias aéreas acabou falindo porque não conseguiram se modernizar, VASP, Varig, Transbrasil, etc. Né? Surgimento de novas companhias aéreas mais modernas, houve então uma desregulamentação, né, uma modernização da aviação e dos aeroportos, barateando e tornando mais fácil o acesso às pessoas viajarem de avião. Com isso, nas últimas 2 décadas, o crescimento no transporte aéreo no Brasil de passageiros, tanto dentro entre as regiões quanto para fora do país, aumentou consideravelmente. Mas os investimentos em infraestrutura aeroportuária no Brasil não seguiu o mesmo ritmo. Então hoje a gente tem aeroportos saturados, ultrapassados, as companhias aéreas não dando conta, né? Com isso, há uma concentração do mercado, em alguns momentos os preços das passagens aéreas sobem bastante, então acaba tendo aí esse baixo investimento que ocasiona esses problemas para a expansão desse transporte no nosso país. Então, nesse mapa, a gente pode ver aí população e frequência de voos, né? Então, as linhas são as frequências e os quadradinhos ali é o número de população de passageiros que passa pelos aeroportos. Então, a gente pode reparar uma concentração Rio-São Paulo, principalmente na ponte aérea, mas também Rio-São Paulo, que tem os 2 maiores aeroportos do país, de onde se distribui toda a malha aérea para outras regiões brasileiras. A gente tem uma concentração muito grande em Brasília, que tem ligação com todos os locais por ser a capital do país, né? A gente pode reparar então o sul-sudeste, Brasília aqui e o litoral nordestino com uma grande concentração da nossa malha aérea, mas a região aqui centro-oeste e norte, né, com a menor concentração aí da nossa malha aérea. Se destaca ali Manaus, né, grande quantidade de voos em direção à região centro-sul do nosso país. Aí são as ligações aéreas de passageiros e esse mapa do IBGE referencia o ano de 2010. Aqui a gente vai falar do transporte chamado transporte metroviário, que é nada mais, nada menos do que o metrô. Então, quando você vai em algumas grandes metrópoles, você vai achar um meio de transporte que é o metrô. No caso do transporte metroviário no Brasil, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Porto Alegre são as únicas cidades brasileiras que têm chamadas linhas de metrô. Tá? Então, esse tipo de transporte para as grandes metrópoles é a solução para o problema de trânsito nas grandes cidades. Mas devido ao seu alto custo de investimento, tem pequena participação no transporte de passageiro. O custo é bastante elevado, né? Você construir túneis, estabelecer as linhas nas áreas urbanas, ter que desapropriar áreas, então o custo é bastante elevado, né? Mesmo assim, o Brasil, que começou os investimentos nas linhas de metrô, começando por São Paulo em 74, né, ficou para trás em relação a outros países que nas últimas décadas manteve um investimento aí nas linhas de metrô. Então, por exemplo, aqui está mostrando um mapa das 2 maiores extensões de metrô do Brasil, né? O metrô de São Paulo, que tem 101 quilômetros, aqui é um mapa resumido das linhas do metrô de São Paulo, e o metrô do Rio de Janeiro, que possui 56 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia, Nova York, por exemplo, chega a ter aí 450 quilômetros de extensão de metrô. Paris também são mais de 300, 400 quilômetros. Então a gente foi ficando para trás em relação aos países desenvolvidos e até mesmo aos países subdesenvolvidos, né? Então Santiago no Chile, a cidade do México no México, são cidades de países subdesenvolvidos que têm uma linha de metrô mais extensa do que das 2 principais cidades brasileiras. Telecomunicações no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o desenvolvimento de um sistema de telecomunicações por algumas questões históricas. Por exemplo, em 1879, Dom Pedro II autorizou o funcionamento da primeira empresa de telefonia no Brasil, com a primeira estação telefônica em Santos, em 1883,
e os primeiros telefones comerciais em São Paulo em 1884. Por que isso aconteceu? Graham Bell, o inventor do telefone, né? Houve uma feira nos Estados Unidos de invenções, da qual estava Graham Bell mostrando o telefone com a sua invenção, e Dom Pedro II estava nessa feira de invenções. Dom Pedro II tinha um grande interesse ali pela ciência, etc. E aí, uma das primeiras pessoas a fazer o teste do telefone foi Dom Pedro II. E aí ele, depois de ver essa invenção que ele considerou maravilhosa, ele trouxe para o Brasil o telefone. Depois dos Estados Unidos, o Brasil foi o segundo país a ter infraestrutura de linhas telefônicas. Bastante interessante aí a nossa história nesse sentido. Em 1822 foram introduzidos serviços de telegrafia e telefonia via rádio entre Rio de Janeiro e Nova York. Foi a primeira ligação que a gente teve, né, de uma cidade brasileira, que Rio de Janeiro era a capital do país em 22, com Nova York, que é a principal metrópole da época e ainda é uma das principais do mundo, né, de uma forma de manter comunicação. Em 1958 é implementado o primeiro sistema de descagem direta à distância. Ou seja, antes da descagem direta à distância, quando você ligava, você entrava em contato com o telefonista numa central, passava, aí você tinha que falar para onde você teria que ligar, o processo era bastante burocrático. Por isso que o nome DDD é isso, é descagem direta à distância, onde você liga no telefone fixo com alguém sem intermediação de uma central telefônica, de uma telefonista ou algo do tipo. O primeiro que aconteceu foi entre São Paulo e Santos em 58. Então, antes de 58, toda ligação passava por uma central telefônica por telefonistas. Em 1965 é criada a Embratel, em 1972 é criado a Telebrás. Em 1975, o Brasil passa a fazer parte da descagem direta internacional. Foi quando você regularmente consegue ligar direto, sem passar por uma central telefônica, para outros países, né, do planeta. Em 1990, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira a possuir telefonia móvel, chamado celular, começa a ser implantado em 1990 na cidade do Rio de Janeiro, começa pela cidade do Rio de Janeiro. E a partir de 1995 é implementada a internet comercial no país, né? A primeira ligação de internet no Brasil foi feita pela USP, junto com a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado lá de São Paulo. E aí o que acontece? Foi em 1991 aonde numa conexão com uma universidade dos Estados Unidos, foi a primeira experiência de internet no Brasil. Em 1994, daí começa a internet experimental nas universidades, né? Nos laboratórios de pesquisa que trocavam informações. E a partir de 94 começa a ser implantada e em 95 a internet passa a ser de uso comercial pelas pessoas, começa a ter sites de empresas, as pessoas começam a utilizar a internet no computador pessoal em suas residências. Para vocês terem uma ideia, até hoje a FAPESP, que foi a pioneira no estabelecimento do marco da internet no Brasil, é responsável pelo desenvolvimento e assinatura das terminações .br no Brasil. Quando uma empresa cria um site .com.br, ela tem que fazer o registro e quem autoriza esse registro e verifica é a FAPESP, devido a ela ser a pioneira na organização da internet no nosso país. Até 1998, os sistemas de telecomunicações no país eram estatais e passou pelo processo de privatização e com isso houve um aumento na oferta de produtos e serviços. Até 1998 você conseguiu uma linha de telefone fixo ou até mesmo celular, né? Era um martírio. Você tinha pouco desenvolvimento, você comprava uma linha telefônica que custava o valor de um carro, você comprava ações que convertiam em linha telefônica, era um processo bastante complexo. Depois da privatização, com os investimentos que aconteceu, houve um aumento e um barateamento na oferta de produtos e serviços. Nos últimos anos, setores como telefonia celular, internet, banda larga e TV para assinatura cresceram muito, devido ao aumento da renda do trabalhador, nas duas últimas décadas, e também o barateamento da tecnologia. Porém, o que mais cresceu e ganhou usuários foi o setor de telefonia celular. Aqui a gente vai começar a analisar alguns mapas, Esse primeiro mapa aqui, de 2009, é a concentração de telefonia fixa, ou seja, quantidade de domicílios, casas, que tem telefonia instalada, em porcentagem. Ou seja, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro tem mais de 50% das suas casas com uma linha fixa de telefone. São os estados com maior concentração. Depois vem aqui o resto, Minas, Goiás,
Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, formando aqui a região centro-sul do país. E a gente pode perceber que os estados menos desenvolvidos economicamente, Nordeste e norte do país, têm uma menor concentração de telefonia fixa instalada. Este mapa é interessante que vai mostrar TV por assinatura no ano de 2010, né? Então, São Paulo, Rio e Brasília são os estados que têm maior concentração de domicílios com assinatura de TV por assinatura, né? A região aqui Nordeste é menos. A Amazônia tem uma concentração grande, alguns estados do Norte têm uma concentração grande de TV por assinatura, devido da dificuldade da TV aberta nessas regiões pegar. Então a TV por assinatura via satélite acaba compensando aí. Telefonia móvel, né? Telefonia móvel nada mais é do que o celular. Então aqui é a concentração. Se você for reparar, né, Mato Grosso do Sul e Goiás tem a maior concentração de telefonia móvel do que os estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso se deve porque nessas regiões de grande produção agrícola, né, da qual muita gente trabalha e mora em fazenda, o acesso à telefonia fixa é mais difícil. Então é necessário o acesso à telefonia móvel via satélite em regiões bastante ermo, no meio da plantação, em fazendas e locais onde o acesso é mais complicado. Por isso essa grande concentração. Além dos estados mais desenvolvidos economicamente, né, você tem aqui menor concentração no interior do Nordeste e em alguns estados da região Norte. Este mapa aqui vai mostrar a internet em banda larga, né? Ou seja, concentração dos domicílios com acesso à internet em banda larga. O estado que se destaca é São Paulo, obviamente o estado economicamente mais desenvolvido do nosso país, com mais de 45% da população com acesso à internet em banda larga. Depois vem Brasília, né? Devido ali a ser a capital do país, a necessidade ali dos funcionários e de todo mundo que mora em Brasília de ter um acesso à internet de qualidade e também por causa da renda elevada que o Distrito Federal tem, faz com que tenha uma grande concentração de internet de banda larga. Depois vem Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e Espírito Santo. Então você pode reparar que na região centro-sul do país tem uma maior concentração de internet de banda larga e os estados da região norte e nordeste são os estados que têm menor porcentagem de casas, de domicílios com acesso à internet de banda larga no nosso país. Então, pessoal, nós encerramos a nossa quarta e última videoaula do segundo bimestre, tá? Vamos esperar agora para começar o terceiro bimestre na outra semana. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, inscreva-se nos comentários e até o nosso terceiro bimestre.